Bem, irmãos, bom dia. A gente deu aí 5 minutos de tolerância, né? Então vamos iniciar a nossa EBD de hoje, continuando o nosso tema das últimas 10 semanas, 11 com hoje, princípios bíblicos de finanças. Antes de mais nada, vamos orar e pedir a Deus a sua bênção para tudo aquilo que vamos ouvir nessa manhã. Oremos. Deus querido, muito obrigado por mais uma manhã onde as tuas misericórdias se renovam. Podemos estar com a tua igreja, ó Deus, diante da tua palavra. Oramos, ó Pai, por todas as tuas igrejas reunidas. Algumas com certeza já terminaram até mesmo as suas reuniões da manhã em outros lugares. E algumas vão começar ainda. Que em tudo o Senhor tenha sido glorificado, seja glorificado e a tua igreja seja edificada pela tua palavra. Dá-nos, ó Deus, igrejas, lideranças, pastores, professores, que honrem a tua palavra ao ensiná-la em cada igreja nos domingos pela manhã. Abençoa nosso tempo aqui, possas com teu Espírito iluminar nossa mente e coração para aquilo que vamos aprender, para aquilo que vamos ouvir. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo. Deixa eu alterar aqui para o meu slide, me posicionar melhor. Espera aí. Assim ficou melhor. Eu não tinha que ficar me esticando aqui para alcançar. Muito bem. Hoje nós vamos tratar, irmãos, na falta de um título melhor, eu coloquei o seguinte: a relação do contentamento e os atributos de Deus. Então, se nós temos sido instruídos, vez após vez, nas últimas semanas, a respeito do papel do contentamento, ao lidarmos com a nossa vida financeira, com a nossa vida material, esse contentamento ele tem um forte vínculo com a pessoa do nosso Deus, quem Ele é e como esses atributos podem ser usados para nos assegurar da segurança, nos assegurar da confiança que podemos ter neste Deus, dado os seus atributos. Por quê? Ora, se alguém instrui você a ter confiança, não sei, em um político, provavelmente, uma vez que a gente já está meio desconfiado de todo político, ele vai falar, não, mas esse aí fez isso, fez aquilo, ele é assim, ele é daquele jeito. De uma maneira análoga, a gente está olhando, ou vai olhar na palavra de Deus hoje, algumas características do agir do nosso Deus, as quais até eu usei a palavra atributos, que é uma palavra da teologia, uma palavra técnica, talvez tivesse uma palavra menos técnica que eu poderia usar para abranger o que a gente vai ver, que a partir dessas características do nosso Deus, nós podemos buscar uma vida de contentamento, confiar no nosso Deus, nesta área que nós estamos vendo, que é como lidar com a nossa vida material, com a nossa vida financeira. Ok? Então, sem mais delongas, nosso primeiro ponto que queremos destacar é o seguinte: Deus é reconhecido como Criador, Senhor e dono de tudo. Nosso Deus, ele é reconhecido pela palavra, obviamente, para nós, como o Criador, Senhor e dono de tudo. As Escrituras afirmam que Deus é o dono de tudo e o que há, por ser seu Criador. Texto conhecido de Salmo 24, versículos 1 e 2, nos atesta essa verdade. Vamos ler juntos, irmãos? Você está aí chegando da sua semana, né? Meio marcha lenta, então vamos dar uma despertada lendo os textos juntos para a gente ficar bem ligado. Vamos lá? Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Então o texto é claro, no primeiro versículo ele declara a posse de Deus de tudo, mas no segundo versículo ele justifica. Ele é dono porque ele criou. Não existiria se ele não tivesse feito.
O autor de Hebreus vai nos lembrar, inclusive, que ele criou ex nihilo, ou seja, do nada. Significa que ele não pegou uma matéria já existente e formou a Terra, o universo e tudo mais. Não, não tinha nada, não existia um átomo sequer. E do nada, o nosso Deus criou tudo aquilo que existe. Qualquer coisa na criação depende de Deus para existir. Essa dependência cria uma... Hoje eu estou com a minha garganta não muito amigável. Essa criação e essa dependência para existir cria da parte de Deus um direito à posse de tudo aquilo que existe. Você quer ver uma maneira, nós fazemos uma analogia aqui, um paralelismo, se bem que limitado. Nós devemos aos nossos pais a nossa vida. Você pode, infelizmente, talvez ter tido o pior pai ou pior mãe do mundo, que é lastimoso, mas sem ele, sem ela, você não existiria, ponto. Acabou. Você não estaria aqui se não fosse por eles, pelo menos do ponto de vista humano. Ou seja, dentro dos limites dessa analogia, há uma dívida para com eles, que a Bíblia traduz no mandamento de, exatamente, honrar pai e mãe. Um mandamento em que a gente tem que reconhecer o dom da vida que recebemos dos nossos pais. Eu acho, inclusive, muito nobre, até alguns, eu já tive acompanhando alguns exemplos, que não tiveram um bom comportamento, né, dos pais para consigo, mas quando na idade adulta, e eles já idosos, retribuíram na moeda oposta. Cuidaram, zelaram, fizeram a sua parte, mesmo que de repente, em algum ponto, não tenham recebido aquilo que deveriam ter recebido quando crianças. Ora, de uma maneira, irmãos, imensamente maior, uma vez que o nosso Deus também é responsável pela nossa vida biológica, mas por tudo mais que nós temos e tudo mais que existe ao nosso lado, ao nosso redor, ele tem todo o direito, porque não é só apenas dono, mas é dono porque criou todas as coisas. As Escrituras também ilustram Deus como dono em que, por exemplo, nem os israelitas eram realmente os proprietários de imóveis, de terra que possuíam. A palavra de Deus nos fala em Levítico 25, 23. Olha, o Salmo 24 ficou meio fraquinho, né? Vamos ver se a gente melhora agora no Levítico. Vamos ler juntos? Vamos lá? A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Eu achei muito interessante, mas nós não estamos debaixo da lei mosaica, é claro, mas que Deus deixa claro a posse dele da terra que ele daria para o seu povo, que hoje é conhecida como Palestina. E aí eu fiquei pensando, irmãos, quantas coisas Deus tem nos dado. E nós aprendemos nas semanas anteriores a respeito da mordomia bíblica. O mordomo, e temos falado do mordomo fiel, ele administra algo que não é seu. Então, o israelita era lembrado disso, ao ponto em que, inclusive, aquela terra que ele plantava, que ele criava a sua família, às vezes por gerações, essa terra, de fato, não era deles, mas pertencia ao próprio Deus. Ele não podia simplesmente se livrar dela. Inclusive, o texto vai continuar dizendo que ela não podia ser vendida definitivamente, porque ela pertencia ao Senhor. Na nossa vida, Deus tem nos dado de usufruir de muitas coisas que, sim, nós compramos através do nosso trabalho, compramos através do nosso esforço. Mas já fica uma lição aqui, meus irmãos, de que, apesar disso, de fato, tudo o que nós temos, não apenas aqui um imóvel, pertence, na verdade, ao nosso Deus. Não, mas nós já vimos isso em outras lições. Mas é importante reafirmar, meus irmãos, porque se eu vou administrar algo que não é meu, geralmente eu tenho um cuidado a mais. Não é isso?
Você pegou um carro emprestado. Por exemplo, agora nas minhas férias, Deus deu uma bênção enorme. Já estava aí guardando dinheiro para alugar um carro, para não ficar a pé. E aí eu procurando melhores preços, né? Gente que poderia alugar um carro particular, sem ser por uma empresa. Um irmão, aqueles irmãos que a gente faz na internet, nunca vi na vida. Ele tem um carro parado na garagem dele, porque ele comprou, aproveitando o preço estava baixo, não dirige, e o carro está me esperando para chegar lá, para ajudar nos dias que a gente vai estar de férias. 0,800. Eu falei, ô glória. Mas, irmãos, eu vou ter um cuidado que eu não tenho nem com o meu, porque eu estou zelando de algo que é de outro. E olha que eu tenho bastante cuidado com o meu. Eu já aprendi ao longo dos anos quanto é a conta de um lanterneiro, de um eletricista. Agora, não é meu, então vou ter um cuidado extra. Quando eu pego alguma coisa emprestado, por necessidade, não porque alguém até, olha, está à disposição e eu preciso, normal, faz parte da vida aí nossa, com os amigos, com parentes, você tem um cuidado, ou pelo menos deveria, extra. Na nossa vida, irmãos, de fato mesmo, nós estamos usando tudo emprestado de Deus. E deveríamos ter um cuidado que significasse, de certa forma, um ato de adoração, um ato de gratidão por aquilo que Deus tem nos permitido usufruir. Isso me lembra, irmãos, uma observação que há muito tempo atrás alguém fez para uma pessoa próxima, em que ele tinha um estilo meio diferente de uso das coisas. Algumas pessoas têm um estilo um tanto quanto exagerado no cuidado, no zelo com as suas coisas. Mas esse camarada era o oposto, é o que a gente chama na minha terra do famoso cupim. Tem essa expressão também na sua? Aquele que destrói as coisas que tem. É meio cupim. É um traça, é uma ferrugem humana. E ele falou, olha, rapaz, olha, Deus lhe abençoou com esse bem, você não está tomando o devido zelo, né, com aquilo que Deus tem lhe dado. Às vezes nós oramos, irmãos, por um bem e não cuidamos daquilo que Deus tem nos dado. Que na prática, quando nós estamos vendo, é dele e nós deveríamos ser mais cuidadosos com aquilo que ele tem nos dado. Pois bem, os israelitas tinham que ter isso em mente, em que nem talvez a coisa mais preciosa que eles tinham, que era o seu imóvel, realmente pertencia a eles. Que mais, irmãos? As escrituras também ilustram Deus como dono de tudo que há, né? Em que nem os israelitas eram realmente proprietários. Não, desculpa, eu estou no mesmo slide, gente. Em que nem as riquezas do mundo são realmente de quem as possui. O texto tão conhecido, Ageu 2,8, vamos ler juntos, irmãos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Texto bem conhecido, na versão antiga é minha prata, meu ouro, declara o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, não importa se você tem muito, tem pouco, ou se você vai acumular, pela vontade de Deus, dinheiro durante a sua vida, a palavra de Deus declara claramente que as riquezas do mundo pertencem ao nosso Deus. Eu creio que já deu para entender até esse ponto, que tudo que nós temos pertence ao nosso Deus pelo fato de que é Ele que permite que isso ou aquilo chegue até a minha posse. Então, irmãos, se Deus tem me abençoado de alguma maneira, Ele tem me abençoado, tem me dado aquilo que pertence a Ele para que eu administre de uma maneira que redunde em glória, em honra para o nome dEle. Como é que é uma maneira, meus irmãos, que isso que pertence a Deus, o ouro e a prata, chega até mim de uma maneira que eu honre a Deus? Uma maneira é sendo canal e não sendo represa. Nós já tratamos em alguma lição passada do hábito salutar da poupança, de você ter uma reserva, de não apenas sair gastando tudo o que você ganha e não estar preparado para uma surpresa, às vezes, geralmente uma surpresa ruim,
que possa acontecer na sua vida. Isso é verdade. A diferença, irmãos, é quando nós apenas retemos, acumulamos, guardamos, mas não abençoamos vidas, não abençoamos o necessitado, não abençoamos a obra de Deus, dentro da proporção daquilo que Deus tem dado para sustentar na minha vida. Né? O camarada que atravessa o Rio Branco com um sorrisal na mão e chega do outro lado, em que o que eu ganho é só para mim. Não olha para a necessidade do meu próximo, não olha para a necessidade da obra de Deus. Ou seja, o Senhor está dando, texto de Ageu, o que é dele, e eu não estou administrando da maneira como deveria. As Escrituras também, irmãos, ilustram Deus como dono em que até a fauna pertence a Ele. Vamos ler o Salmo 50, versículo 9 a 12. Vamos lá? Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. O que eu quero destacar disso aqui? Não apenas o fato de que Deus é dono de todos os animais, e a gente podia acrescentar aqui não apenas da fauna, mas da flora também. Mas eu quero destacar, irmãos, a última parte do versículo 12. Deus vira para esse povo dizendo o seguinte: olha, se eu tivesse fome, eu ia depender de você? Eu ia precisar de você de alguma maneira? Se tudo que tenho é meu? Agora para pensar, irmãos, como é que o israelita adorava a Deus? Não era com sacrifícios? Havia várias maneiras. Havia alguns sacrifícios que não envolviam derramamento de sangue, nem morte, né, como eram sacrifícios pacíficos. Podia derramar um líquido, oferecer um líquido. Estou lembrando de Davi aqui, por isso que eu usei derramar de uma maneira fora do lugar. Podia oferecer um líquido, podia oferecer cereais. Ok. Mas a ideia, meus irmãos, é que boa parte do sacrifício da lei mosaica eram animais mortos, sacrificados, certo? Então a ideia é que meu é todo animal, eu dou para vocês, aí o que o israelita tinha que fazer? Oferecer de volta para Deus. Não é o que a gente faz, por exemplo, agora com o nosso dinheiro? Não é o que a gente faz com os nossos bens quando colocamos para servir a Deus? Não é o que a gente faz com mesmo nossa adoração, quando usamos nosso fôlego? Todas essas coisas nós recebemos de Deus. É aquela ideia, irmãos, que eu já lembrei algumas vezes. Chega o dia do papai, aí a mamãe chega assim: olha, toma aqui, você pega os filhos, você presente do papai, que foi comprado com o dinheiro do papai. É claro que vários aqui já estão numa idade que você já trabalha, você compra ou não, o presente do seu pai para sua mãe, né? Mas quando a gente é pequeno, não é assim? Isso persiste, irmãos, na nossa experiência hoje, quando oferecemos qualquer coisa a Deus. Nós vamos ler um texto daqui a pouco que ele vai falar exatamente isso. Nós lhe damos o que recebemos das tuas mãos. Ou seja, mesmo no sistema sacrificial da época, Deus não tinha estabelecido aquilo para seu benefício, mas para o benefício do povo. E ele deixa isso claro quando ele diz: eu não preciso de nada que vocês estão me oferecendo. Se eu tivesse fome, eu mesmo cuidaria disso. Mas Deus não tem fome. O que acho interessante, irmãos, é que o sistema de sacrificar animais não era exclusivo da religião judaica. Ou seja, outras falsas religiões com sacrifícios para falsos deuses ofereciam a esses falsos deuses o que não lhes pertencia. Apenas o israelita oferecia a Deus algo que de fato pertencia a ele.
A Escritura também afirma, meus irmãos, ou ilustram Deus como dono em que Ele, em Cristo, sustenta toda a criação. Texto de Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17. Juntos? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, os visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Irmãos, não tem como nós não entendermos isso de outra maneira, pelo fato de que a força que move elétrons, prótons em cada átomo que existe depende de Cristo. O texto está dizendo que se ele recolher a sua mão, o próprio tecido da realidade, da existência da matéria se desfaz. É ele que mantém tudo funcionando. Não, pastor, são as leis da física. E você acha que quem criou foi quem? Tudo surgiu perfeitamente do acaso? Esse não é o tipo de igreja que canta pro acaso. Entendedores entenderão. Muito pelo contrário, irmãos. Quando nós tivemos, inclusive, na nossa semana, na nossa conferência, com o doutor Adalto aqui, nós ouvimos explicar como que a vida no planeta Terra é uma série de coincidências astronômicas, em que o pessoal continua procurando um planeta habitável, que sustente vida, e continua não encontrando. Eu acho interessante, irmãos, eu gosto de ficção científica, eu estou assistindo uma velha série da Jornada nas Estrelas, Star Trek. E é engraçado que toda hora eles esbarram num planeta habitável. E eu fico procurando esse tal planeta habitável, quando eles mostram ao longo as mesmas condições ao redor que nós temos para que haja vida no nosso. Não tem. Uma série de coisas e por acaso o planeta está lá, de boa. Não cai nenhum meteoro, não cai nada. Você sabia que se não fosse, irmãos, os gigantes vizinhos planetas nossos aqui, nós seríamos bombardeados por uma série de pedaços de terra, né? Meteoros, meteoritos, etc. O termo técnico pouco importa, que a vida no planeta seria insustentável. Só para dar uma ilustração. Tudo isso acontece por causa do nosso Deus, particularmente, segundo o texto bíblico, por causa de Cristo, que sustenta todas as coisas para que nada deixe de existir. Por essa razão, ele também é dono de tudo. Partindo agora, irmãos, para o nosso segundo ponto, Deus é reconhecido como soberano que tem controle sobre tudo. Ora, tem muita gente na história da humanidade que teve controle, que foi soberano pelos padrões humanos de muita coisa. Mas foi por conquista, foi por guerra e foi por coisas que eles não possuíam. Ou sobre coisas que eles não possuíam. Não o nosso Deus. As Escrituras ilustram Deus no controle de todas as coisas e como a fonte de todas as coisas. Olha o texto, irmãos, 1 Crônicas 29, 11 e 12. Vamos juntos lá? Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Esse é o texto que mais adiante vai dizer que tudo, esse é o contexto de oferta para a construção do templo, tudo que eles estavam ofertando, eles tinham recebido das mãos de Deus. E para as tuas mãos as damos. Irmãos, todos os reis, imperadores, soberanos, governadores,
tetrarcas, sápatras, o que você puder pensar de título governamental que tenha na Bíblia ou não tenha na Bíblia, só tiveram poder pela permissão de Deus. Nabucodonosor vai afirmar isso, que ele coloca e depõe reis. Inclusive, João Calvino tem essa frase que diz que quando Deus quer julgar uma nação, ele dá governantes corruptos ou maus governantes. Inclusive aqueles que subiram ao poder e causaram mal à humanidade, tudo está sob o controle de Deus. Ele é o escritor da história, ele é o diretor da peça, ele é dono até do teatro. Nós não estamos, irmãos, pastor, isso é meio óbvio. Isso é para a classe de novo convertido. Pois é. Mas tem uns camaradas que há um tempo já vêm, mas hoje voltaram, afirmando que, muito pelo contrário, Deus está correndo atrás da história. Deus não sabe nem que horas a nossa BD vai acabar. É mais provável que eu saiba, e ele não sabe. Porque Deus está sempre esperando o que o homem vai fazer, e depois ele interage. A esse pensamento herético, irmãos, nós chamamos de teísmo aberto. Para que você orar para um Deus que não sabe o que vai acontecer? Por que perder tempo? Não é verdade? Então você vê, meus irmãos, quando você mexe com algo que, detalhe, está completamente contrário ao ensino das Escrituras, você mexe com muito mais. Você bagunça de tal maneira o relacionamento com Deus e a confiança nele, que chega a se tornar algo perigoso para a própria saúde da sua vida espiritual. Isso vale também para aquele que pensa que teologia não é só uma série de fatos que você decora aí. Não, irmãos, teologia tem a ver com saúde da nossa vida espiritual. É por isso que nós estamos tratando aqui sobre quem é o nosso Deus em relação ao que ele possui, ao controle dele, ele ser soberano. O que isso tem a ver com o nosso orçamento? Tem tudo a ver. Porque meu orçamento é o conjunto de algumas coisas, né? Tem outras, mas é algumas coisas que Deus tem me dado para administrar numa base mensal que pertence a Ele e que eu tenho que administrar debaixo da clara noção de que Ele está no controle de todas as coisas. Ou seja, esse controle precisa gerar em mim a confiança, o descansar de que absolutamente nada acontece na minha vida que o meu Deus não esteja ativamente, não passivamente, ativamente participando. Umas aulas atrás nós ilustramos que da mesma maneira que você veio no culto de oração, eu queria agradecer que Deus abriu uma porta de emprego. Quantas vezes você já não usou ou já ouviu alguém usar essa frase, não foi? Deus abriu uma porta de emprego. Aí passa ali algum tempo, talvez anos, e tem uma mudança na empresa, você é chamado no RH e é comunicado que, olha, esse é o seu último mês de trabalho, você vai começar a cumprir o seu aviso prévio, felizmente. Aí ele enche de elogio, mas infelizmente vou ter que lhe demitir. Porque não muda nada, né? Demissão é demissão. E aí nós temos uma noção de que em algum momento ali Deus dormiu. E alguns ainda levam para o lado pior, né? Não que o Satanás se levantou contra o meu emprego. Não que Satanás, rapaz. Assim como Deus abriu a porta de emprego, Deus fechou a porta de emprego. As circunstâncias que aconteceram para uma e para outra é que são interessantes de nós analisarmos e crescermos nosso relacionamento com Deus. Às vezes Deus abre uma porta de emprego, irmãos, por você vê claramente o sobrenatural, né, de Deus, o milagre dele acontecendo, mexendo as circunstâncias para abençoar a sua vida. Muitas vezes ele fecha uma porta de emprego e houve até perseguição. Alguém que não ia com a sua cara, talvez até não ia com a sua cara porque você é cristão.
Ou porque você talvez tenha perdido aquele emprego por causa da sua postura de não querer fazer aquilo de errado, talvez que o patrão, o supervisor ou o gerente exigiu que você fizesse. As circunstâncias, irmãos, podem até parecer que Deus deve estar no Havaí, tirou férias e eu fiquei aqui, né? Fui lá no Lençóis Maranhense e eu fiquei aqui à mercê do acaso, bendito do acaso de novo, que não me protegeu e eu acabei demitido. Não, irmãos. De jeito nenhum. O texto de Crônicas deixa claro o controle de Deus sobre absolutamente todas as coisas. Deus é reconhecido também como soberano no seguinte: as Escrituras ilustram Deus no controle de todas as coisas, agindo somente conforme a sua vontade. Vamos combinar esses dois versículos? O que Salmo 115, 3 diz, irmãos? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Na versão revista atualizada, esse texto diz: nosso Deus está nos céus e faz tudo como lhe apraz. Acabou tudo, novos céus, nova terra, e você consegue ali um tempinho para conversar com Deus. E aí, Senhor, como é que foi? Desde o Jardim do Éden, foi bom, foi ruim? Como é que foi essa experiência? Estamos aí, satisfeito com o resultado. Teve uma coisa ou outra que não saiu como a gente queria. Tentei fazer algumas coisas, mas não deu certo. Mas no final, tudo deu certo, né? Você não deu tudo certo quando chegou o final, mas agora estamos aqui no Novo Céu e Nova Terra. Essa entrevista nunca irá acontecer. Você nunca vai ouvir do nosso Deus algum tipo de frustração, porque a coisa não saiu como ele havia planejado. Porque ele tinha inclusive algumas coisas que ele queria fazer na sua vida, mas aí o inimigo se levantou, ou você se levantou. Você já parou para pensar, meu irmão, que nem a nossa mais flagrante desobediência, teimosia, dura cerviz, pode anular o que está lá no em Jó 42? Eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nada pode mudar isso. Até, irmãos, os nossos pecados, nossos erros, Deus já está agindo para usá-los para a sua glória. Eu não estou justificando nossos pecados, nossos erros. Ok? Ninguém está dizendo que o que os irmãos de José fizeram foi algo bom. Ninguém está dizendo que o pecado de Davi com Batseba foi algo bom. Mas quer tenha sido alguma coisa feita contra a pessoa, José, ou feita pela própria pessoa, Davi, por acaso, irmãos, alguma das duas situações atrapalhou os planos de Deus no final das contas? O ato dos irmãos José interromperam a linhagem da semente santa? Sim ou não? Não. No final do livro de Gênesis, José, inclusive, vaticina da maneira mais clara: vocês intentaram o mal, mas Deus transformou o mal em bem. No caso de Davi, meus irmãos, Deus é tão maravilhosamente cuidadoso com os detalhes de usar a nossa vida, em que é exatamente dessa mulher, irmãos, é inimaginável para que nós estivéssemos antecipando, participando da história. Davi adulterou com essa daí, Deus é misericordioso, perdoou, mas casamento não vai dar para nada não. Isso aí não vai dar em nada. Vai ser talvez uma das outras mulheres que Deus vai dar um herdeiro para Davi. Talvez, quem sabe, aqui de Abigail. As mulheres estão estudando sobre Abigail, né? Para pensar, você estava acompanhando isso aí, você é súdito, mora em Jerusalém. Você está lá com as suas amigas conversando. Estou torcendo por Abigail. Você torceu por Batseba? Fala sério. Aí o pessoal diz que não tem graça, com G maiúsculo, tá? Não tem graça no Antigo Testamento. Deus pega, irmãos, aquela que é improvável. E ela é a mãe de Salomão. Nosso Deus está no controle de todas as coisas. Faz como lhe apraz. Não segundo até a nossa
predisposição humana de achar que vai acontecer. Olha o segundo versículo, irmãos. Vamos juntos. Daniel 4:34, só a parte B e 35. É Nabucodonosor falando, o teólogo Nabucodonosor. O teólogo da prática, aprendeu sobre Deus na peia. Vamos lá? Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe o que fizeste. E olha que a gente tenta ainda fazer essa última pergunta aqui. Em destaque ali sublinhado, irmãos, pode fazer tudo o que lhe agrada. Segundo o texto, ele age como lhe agrada. Nós estamos falando, irmãos, de um homem que era arrogante, se achava realmente o centro do mundo, que advertido por Daniel de que baixasse a sua bola, advertido por Daniel que compreendesse quem é quem nessa história do enredo da vida dele. Olha, Nabucodonosor, olha aí, mas olha, tem Deus. Diz o texto que ele vai ao seu pátio do seu palácio ali, um tipo de alpendre, algum tipo de sacada, não sei. Ele olha para, provavelmente o palácio dele era com uma construção bem maior, ou estava no alto de alguma elevação. Ele olha ali para a Babilônia e diz, eis aí a Babilônia, que eu construí, eu. Glórias para mim, glórias ali. Você se lembra, querido, o que acontece nesse texto? O texto vai dizer o seguinte, que a palavra mal tinha lhe chegado à boca, já se cumpriu a sentença que tinha sido dita sobre ele. Os comentaristas até às vezes chegam a dizer que ele teve uma transformação até corpórea, em que ele pareceu um bicho. E ele viveu, diz o texto, junto com os animais do campo. Isso é o rei, correndo pelos campos de 4, perdeu a cabeça. E aí diz, então eu levantei os olhos. Aí vem o texto que nós estamos lendo agora. Você vê, meus irmãos, o domínio, a soberania do nosso Deus sobre todas as coisas é tamanha que ele pega o homem mais poderoso daquela época, pega o homem mais temido daquela época, ele pega o homem que cercou Jerusalém, segundo inclusive ele mesmo, Deus permitiu, e diz assim, deixa eu mostrar para você quem é que deu esse poder para você. Quem é que permitiu que você chegasse até aí? Deixa eu lhe mostrar quem é quem. Muito bem, agora eu vou precisar da ajuda de algumas pessoas para ler esses textos aí. Quem tiver com o microfone aí, deixar aberto. Ainda sobre nosso Deus como soberano, no controle de tudo. Acho que eu errei uma palavrinha aí. Até eu não sei o que eu quis escrever aqui, porque eu reeditei umas 3 vezes. Acho que essa palavra está no lugar errado. Pronto, agora faz mais sentido. Nosso Deus permite adversidades relacionadas à nossa vida, de acordo com esse seu controle para realizar os seus objetivos. Espero que agora faça sentido a você como está fazendo para mim. Para que ele faz isso, irmãos? Por que ele permite essas adversidades?
Alguém abre, por favor? Esse é o texto que eu mencionei de José, Gênesis 45, 5 e 8. Quem está com o microfone aí para ler? O microfone está ali, mas quem pode abrir? Abriu alguém? É o 5 e o 8 do Gênesis 45. Agora, não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido, a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou governador de todo o Egito. Muito bem. Veja bem, meus irmãos. Qual o objetivo desse slide aí? Muitas vezes, na nossa vida financeira, nossa vida material, nós vamos passar por dificuldades. Será que isso aí, de novo, é porque Deus dormiu no ponto? É claro que há algumas dificuldades, irmãos, e você precisa ter isso em mente, que são autoprovocadas. É o meu famoso tiro no pé. Eu mesmo me prejudico. Uma má administração, um mau uso de alguma forma, ok? Mas de uma maneira ou de outra, Deus está usando em primeiro lugar essas adversidades para realizar os seus propósitos, os seus objetivos na nossa vida. Sem aquilo, nós não chegaríamos ao outro lado. De uma maneira, irmãos, que nós não entendemos todos os detalhes, no plano de Deus, era necessário Deus usar os ciúmes e a inveja dos irmãos de José para fazer o que eles fizeram, para que, como ele acaba de dizer nesse texto, a vida pudesse ser preservada. Por quê? Haveria os 7 anos de fome. É claro que você pode perguntar, pastor, não era mais fácil Deus não dar os 7 anos de fome? Ou não era mais fácil Deus dar os 7 anos de fome só lá no Egito e proteger Canaã? Irmãos, um monte de coisa poderia acontecer. Podia cair comida do céu. Eles podiam migrar para o Oriente, né, lá para a região, lá perto da Índia, depois voltar. 1000 coisas podiam acontecer. Mas como nós já vimos, o nosso Deus faz tudo como lhe agrada. E outra coisa, ele também estava trabalhando na vida de José. Que, diga-se de passagem, era um menino para lá de mimado. Para que ele se tornasse quem ele se tornou na vida adulta, ele teve que passar por aquelas situações também. Ou seja, é difícil, irmãos, quando nós estamos passando, especialmente numa área da qual depende a nossa subsistência, cuidar da nossa família, é difícil passar por uma situação financeira, ter o nosso sustento ameaçado ou algo parecido, com absoluta certeza. Mas Deus está nisso, trabalhando os seus propósitos que Ele tem, pelos quais Ele permite aquela situação de falta ou até de abundância na nossa vida. E esses objetivos têm sempre em primeiro lugar o alvo de glorificar ao nosso Deus, mas também de cumprir outras coisas que Ele deseja. Como, por exemplo, esse segundo ponto, desenvolver o nosso caráter. Romanos 5, 3 a 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. O texto fala, meus irmãos, como que a tribulação não é à toa. Deus está agindo, Deus está realizando algo, nesse segundo ponto, no nosso caráter. Agora, deixa eu destacar aqui. Nós estamos aplicando isso especialmente a nossa vida, problemas de ordem material, de ordem financeira, mas nós bem sabemos que isso é em relação a tudo. A John Piper desenvolveu uma série de artigos, de pregações, de vídeos, etc., que sempre começava da seguinte maneira: não desperdice. E ele tem usado isso, irmãos, em especial a respeito de situações adversas na nossa vida.
ele tem, por exemplo, não desperdice o seu câncer. Não desperdice a sua sentença quando ele está tratando com presidiários. O ponto da série que ele está desenvolvendo, irmãos, é que Deus permite a adversidade na nossa vida com um objetivo. Agora, se eu passar por essa adversidade regado à murmuração, eu não vou aprender absolutamente nada. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Se a sua resposta à crise financeira, se a sua resposta, aliás, como eu já disse, bandeira do Brasil, ordem, progresso e crise. Desde que o Brasil foi descoberto, essa palavra nunca sai da boca do brasileiro, né? Nós estamos sempre em crise. Desde que eu sou garoto, não importa qual seja o dinheiro, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, cruzado na cara do brasileiro, real, não importa. Nós estamos sempre em crise. Então, se a minha reação à crise, ao desemprego ou a qualquer outra coisa é sempre de murmuração, sempre de reclamação, mas eu não percebo o que Deus está fazendo, eu não vou aprender nada. Pastor, o senhor está dizendo que a gente tem que ser meio conformista, resignado dentro da situação? Não, muito pelo contrário. Eu acho que você deve ficar indignado com a roubalheira epidêmica do nosso país. Com um legislativo e um judiciário que gasta uma fortuna, que poderia estar sendo colocada para habitação, por exemplo, né? Poderia estar sendo colocado para a saúde, para a segurança. Não, fique indignado. Que isso seja para você, meu irmão, um motivo de oração, inclusive. Um amigo meu dizia assim, toma uma atitude revolucionária, ore. Orar pelas autoridades, orar contra as autoridades, no sentido de dizer, Senhor, cobre. Agora, o que não pode ser, meus irmãos, uma atitude de amargura. Uma amargura de um inconformismo que se torne uma atitude carnal da nossa parte. Você está contente com o novo aumento da gasolina? Está contente com o novo aumento da energia? Só 36%. 36%. Qual foi a última vez que seu salário teve aumento de 36%? Você lembra? Nem eu. Ninguém está contente com isso. Agora, irmãos, deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer. Deus soberanamente usa essas atitudes, porque nós estamos falando do âmbito financeiro, né? Ou como uma demissão, por exemplo. Deus usa isso soberanamente para trabalhar a nossa vida. Há situações de saúde também que são provocadas por outros. Outras não. Tu está bem, um belo dia você começa a sentir uma dorzinha, aí faz aquele exame e do nada apareceu aquela ziquezira lá que ninguém provocou. É genético, é fruto da sua dieta ou da falta dela. Entendeu? Agora, você estava bem de saúde e tudo mais, fazendo ali seu exercício, alguém vai e lhe atropela. Teve um agente externo que contribuiu? Teve. Mas eu quero reafirmar, irmão, se nós ainda não compreendemos isso, eu vou colocar aqui uma coisa, vai ter gente que vai até se ajeitar na cadeira. Você estava fazendo seu exercício e a pessoa vai e lhe atropela. Quem estava atrás do volante, irmãos? Deus estava atrás do volante. Eu quero chocar você com o fato de que você não é vítima das circunstâncias. Seu Deus não tira licença. Ele não tem um bangalô
no Havaí, que ele vai para lá de vez em quando porque ele está estressado. Aí deixou só Gabriel, Miguel, e trouxe até da Igreja Católica Rafael para tomar conta, mas eles não deram conta. Sim, irmãos, eu sei que foi um motorista bêbado, um motorista desatento, né? Ou até uma fatalidade, ele não lhe viu. Eu estou pensando até em comprar aquela luzinha que pisca para botar atrás da bicicleta, porque tem uns lugares meio escuros que a gente passa aí. Mas eu quero colocar, meus irmãos, que nosso Deus está no controle das circunstâncias. Ele usa porque existe algo no meu caráter que precisa ser trabalhado. Nosso Deus está sempre no controle de todas as coisas. Agora, ele também usa para nos disciplinar. Hebreus 12, versículo 6, depois os versículos 10 e 11. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Muito bem, irmãos. Há situações que Deus vai precisar realmente para puxar o nosso ouvido, nossa orelha. Ouvido não, que não dá para puxar, mas a orelha. Situações em que Deus vai precisar realmente usar da adversidade para nos alertar de que tem alguma coisa errada no famoso trono do nosso coração. Tem algum ídolo que não deveria estar lá. E muitas vezes, irmãos, o nosso emprego, o nosso contra-cheque, os nossos bens são este ídolo. E Deus vai precisar tirar aquela confiança mal colocada que eu tenho tido nisso, para alertar o quanto eu não tenho realmente dependido dele, do suprimento dele. Isso, irmãos, é muito sério. Você acha que no Antigo Testamento Deus estava preocupado com estátuas de ferro, bronze, pedra, mármore ou sei lá o quê? Você acha que era isso o ponto de Deus com a idolatria? Você acha que Deus se sentia ameaçado por Baal? Deus se sentia ameaçado por Astarote? Como que ele pode se sentir ameaçado por algo que nem sequer existe? Era a representação do nada. Porque tais deuses, eles não são só falsos, eles são inexistentes. Porque se eles fossem pelo menos algum ser real, você podia dizer que eles eram apenas falsos deuses, em contraste com Deus verdadeiro. Mas eles nem sequer existiam, de fato. Qual era, irmãos, a birra de Deus com a idolatria? Aquilo que ela realizava no coração do israelita. Como que a idolatria tira o nosso foco da dependência de Deus, da nossa devoção a Deus, da exclusividade de relacionamento com Deus, para dividir com outro que nem existe. É por isso que em Malaquias e em Oséias também, Deus vai chamar isso do que, irmãos? A idolatria. Você lembra? Especialmente de Oséias, que a gente viu há tão pouco tempo. Adultério espiritual. Aí nós não temos, com absoluta certeza, você está com alguma estatuazinha de Buda em casa, não? Está lá só por precaução? Eu vou para o culto, mas acendo lá um incensozinho para o meu budinha, porque, né? Vai que... Você tem, não? Não?
Você guardou ali alguns santinhos, né, dessa época de católico, deixa lá. Não, deixa meu Santo Antônio aqui, porque inclusive nem casei ainda, vai que, né? É ele que resolve o meu problema. Aquelas idolatrias, irmãos, eram até fáceis de serem identificadas. Hoje nós substituímos, não por deuses, agora o que é pior, pelas mesmas coisas que Deus nos dá para nos abençoar. E às vezes, porque isso acontece, Ele precisa trazer certa disciplina na nossa vida para revelar o que está dentro do nosso coração. Terceiro ponto. Deus também é reconhecido, irmãos, não apenas como dono de tudo, Senhor de tudo, soberano, mas também como provedor. Aquele que provê o que necessitamos. As Escrituras ilustram Deus como provedor das nossas necessidades quando priorizamos os desejos dele. O texto tão conhecido de Mateus 6,33 diz o seguinte, juntos, irmãos. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E eu não sei quantas vezes eu já vi gente citar esse versículo adaptado. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Irmãos, tem um pronomezinho aqui, demonstrativo, que é crucial para a gente entender o que Jesus está falando. Essas. Se você ler Mateus capítulo 6, você vai entender o que são essas coisas. Por que vocês estão preocupados com o que vão comer? O que vão vestir? Ou quanto tempo a sua vida vai durar? E acabou. Comida, vestimenta, longevidade. Mas peraí, isso já é muito. Se você está conseguindo confiar em Deus sobre o sustento, comida. Porque acho difícil, irmão, que você fica de noite preocupado, porque não vai dar para comprar o Rolls Royce esse mês. Difícil. Mas muitas vezes você vê o mês, né, chegando até o final, o dinheiro encurtando, aí você sabe que tem comida. E dentro de comida, irmãos, às vezes tem um remédio que você sabe que pode precisar, você é pai, você é mãe. Necessidades reais. E eu não acho que eu estou interpretando o texto errado, irmãos, em que o texto coloca uma condicional. Uma condicional onde que a proporção em que eu me desligo, na proporção em que eu me desapego dessas coisas em favor do imaterial, o reino de Deus, Deus cuida daquilo que eu não deveria estar me preocupando. O que acontece, irmãos? É porque Deus perde a capacidade de prover se eu não for tão dedicado assim? Não, irmãos, de novo, é Deus tratando os ídolos do meu coração. Não, Senhor, eu preciso dessa ansiedade. Eu estou criando essa ansiedade desde filhote. Eu não quero abrir mão dela. Já dei até nome. Isso aqui é a minha ansiedade de estimação. Deus falou, ok, então tá por conta. Boa sorte. Ou dependemos, ou não. Eu espero, meu querido, que você esteja fazendo ao longo desse mais um estudo de manhã a sua própria autoanálise. Irmãos, a ansiedade é uma declaração inequívoca de incredulidade. O Senhor não consegue, eu vou ter que cuidar disso aqui. Não importa a área, viu? Não é só a área financeira, não. Não importa a área que for, ou eu descanso ou eu trabalho. Não dá para fazer as duas coisas. Mesmo que em descansar em Deus, eu vá fazendo as coisas que Ele me manda fazer. Descansar em Deus não é deitar em berço esplêndido, né, ficar na rede sem fazer nada. Mas mesmo que eu vá fazendo as coisas que Ele me manda fazer,
Eu estou descansando realmente em Deus. Significa que eu vou me livrar da ansiedade e confiar naquilo que Ele está fazendo. E eu sei, meu irmão, que Deus está lhe incomodando sobre diversas áreas onde você tem lidado com ansiedade. Portanto, se eu procuro, se eu priorizo o reino de Deus, e aqui muita gente diz assim, não, para priorizar o reino de Deus eu tenho que ter cargo na igreja, eu tenho que estar trabalhando na igreja. Não necessariamente. Isso é muito mais amplo do que apenas ter um cargo na igreja. É viver no máximo que você compreender o propósito e a vontade de Deus para a sua vida, viver neste propósito, nessa vontade. E aí no caminho, Deus vai suprindo essas coisas que Ele mencionou. Qual é o nosso problema, irmãos? Onde nós continuamos no próximo slide? Está quase acabando. É que muitas vezes o que eu quero não está incluído nessas coisas. Entendi, Senhor. Dá para colocar e todas essas coisas, mais o iPhone X no versículo, aí eu vou ficar satisfeito. Sabe o que é engraçado, irmãos? Aí Deus vai e diz assim, tá bom, vou pagar para ver. Toma seu iPhone X. E aí passa um tempo então, dá para ser essas coisas lhe serão acrescentadas, mais o iPhone X e mais um carro novo. A Deus, tudo bem. Eu vou satisfazer o que você está querendo, vou lhe dar também. Pastor, o senhor está tirando isso da onde? Do povo do deserto. Não aguentamos mais isso aqui. Inclusive esse maná, olha o adjetivo, irmãos, desprezível. Não aguentamos mais comer isso aqui. O salmista diz, irmãos, que Deus falou assim, tá bom, eu vou dar carne para vocês então. Aí vem o episódio das codornizes, que passam ao ponto deles poderem pegar com a mão, né? E diz o salmista que Deus deu carne a eles até sair pelo nariz, mas isso se transformou em amargor. Isso que acontece, irmãos, quando Deus satisfaz um desejo nosso, que não é a vontade dele, para nos mostrar como que eu estou idolatrando e desejando coisas que ele não quer para a minha vida. Como que, irmãos, esposo e esposa precisam estar em sincronia em relação a isso. Muitas vezes, problemas acontecem dentro de nossas famílias, porque há um julgo desigual, de certa forma, no entendimento do que é necessidade e do que é desejo. E aqui eu não vou de maneira nenhuma ficar favorecendo estereótipos de que necessariamente mulher gosta de compras, é gastadora. Tem muito homem, só que são coisas diferentes. Você nunca vai ver um homem. Onde você estava? Estava na loja de cosméticos, não sabia o que comprar. Pelo menos não um homem normal. Não sabia se eu comprava esse mousse. Tá rindo de quê, Ingrid? Eu posso usar mousse também, Ingrid. Se eu comprava, você não vai ver, mas são outras coisas. Mais um acessório para o carro, mais outro acessório, mais não sei o quê. O nome já diz, acessório. Não é peça fundamental, é acessório. E quando há, meus irmãos, discordância em relação a isso, vão haver atritos, e que geralmente não são por necessidades, são por desejos. Portanto, irmão, só voltando ao nosso ponto, Deus vai, metaforicamente, encupridando o significado de Mateus 6,33 para mostrar a unção da sanguessuga que está sobre a nossa vida. Não é essa unção da sanguessuga, né? A sanguessuga tem 2 filhas. Me dá, me dá. Como, irmãos, nós precisamos questionar as motivações do nosso coração. Nosso Deus é provedor também. Isso fica claro no próprio nome dele. Quando ele fala, nós falamos de nome, nós estamos falando da própria pessoa de Deus. Esse é o significado
na cultura hebraica do nome da pessoa. Por isso que havia essa prática de Deus, inclusive, de mudar o nome de Abrão, mudar o nome de Jacó. O texto diz, vamos juntos? Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Jeová Jireh, como você bem sabe. É tão bonitinho, nós cantamos a música lá do camarada, daquele lá, pois é. É tão legal, irmãos, a gente falar assim, o Senhor proverá. O meu iPhone X, o meu sei lá o que, estou cismado com o tal do iPhone, até parece que eu quero um desses, não gosto nem de iPhone. O ponto aqui, meus irmãos, é que quando nós encaramos Deus como provedor, nós estamos tendo uma compreensão, uma revelação, entre aspas, da pessoa do nosso Deus. Nosso Deus é um Deus cuidador. Muito pelo contrário, nós achamos que nosso Deus é o Deus, toma aqui, abre a boquinha, toma aqui uma gotinha, e fique por satisfeito, viu? Não. Isso contradiz o caráter do nosso Deus. Quando Deus quis, meus irmãos, mostrar um reflexo da obediência em Israel, Deus disse o quê? Vocês vão estar providos. Diversos textos ele fala como que a colheita ia ser maravilhosa. Em diversos textos ele fala como que o povo ia receber dos rebanhos e tudo mais. É provisão. Que não necessariamente o mesmo reflexo de prosperidade se traduz para a nova aliança, é claro que não. Mas com a velha aliança, ele age assim. Inclusive com a fertilidade das mulheres. Essa mulher terá muitos filhos. Era a ideia, meus irmãos, que Deus está abençoando, Deus está dando, porque faz parte do caráter dele. Agora, como é que isso se reflete, irmãos, na nossa vida, na nova aliança? De que mesmo que não estejamos debaixo das mesmas regras de prosperidade como o povo do Antigo Testamento, e realmente não estávamos, ou não estamos, perdão, baseado novamente no texto de Mateus 6,33, Deus vai estar suprindo aquilo que eu realmente preciso. Ele vai estar provendo, mostrando novamente o caráter da pessoa dele. Agora olha só. As Escrituras ilustram Deus como um provedor previsível, por causa da sua fidelidade, mas ao mesmo tempo imprevisível, o meio do suprimento. Vamos ler juntos, irmãos? A parte em parênteses não leia, por favor, tá? Vamos ler juntos? Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A fidelidade dele fica claro em que tudo o que precisamos será suprido. Agora, como ele fará isso, é que fará parte da criatividade, por assim dizer, em que Deus, de forma às vezes imprevisível, supre aquilo que nós precisamos. Não é assim, irmãos, que nós estamos orando pela sede da nossa igreja, pela uma sede permanente da nossa igreja, uma vez que nós estamos num imóvel alugado? Alguém tem alguma dúvida, irmãos, de que nosso Deus pode, de uma hora para outra, suprir, abrir uma porta para que nós tenhamos um prédio nosso, ou um terreno para construir o nosso prédio? Se você tem essa dúvida, não tenha. Nós acabamos de ler que ele é dono de todo ouro e toda prata, que tudo pertence a ele, que ele faz como lhe apraz, como lhe agrada. Então essa é a parte, irmãos, que nós estamos debaixo da fidelidade de Deus. Agora você diz assim, entendi, pastor, como é que você acha que Deus vai fazer? Eu não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia. De vez em quando, irmãos, eu fico lembrando das histórias que outros pastores contaram, de outras igrejas, outros irmãos, como Deus agiu de uma maneira incrível. Amanhã Deus pode, alguém bater aí na porta assim, pastor, eu estou com um terreno ali para vender, você não tem interesse não? Irmão, interesse eu tenho dinheiro. Temos algum, né?
Nós temos tanto. Tá bom, eu não tenho interesse não, passaram para o senhor em 240 vezes. Pode ou não pode, irmãos? Pode. Como pode alguém também chegar e dizer assim, olha, recebi esse terreno de herança, tenho condição nem de pagar o IPTU, vou doar para vocês. Ou como pode simplesmente nós conseguirmos guardar o dinheiro, como temos já planejado, um belo dia numa assembleia da igreja chegar assim, irmãos, olha o montante que nós chegamos, vamos às compras, vamos orar e vamos pedir a Deus para mostrar, mas sempre debaixo da fidelidade dele. Por que eu estou destacando isso, irmãos? Deixa o terreno de lado um pouquinho. Você tem projetos, você tem até sonhos. E não é ruim tê-los. Lá na nossa primeira aula ou segunda, nós falamos sobre a boa ambição. Eu ambiciono fazer esse curso superior, eu ambiciono passar nesse concurso ou abrir minha própria empresa. O problema não é esse. O problema é submeter esses desejos, esse plano que eu tenho, à vontade de Deus. E muitas vezes, irmãos, Deus vai dizer, ok. E aí você tem que confiar na fidelidade dele. Ele é previsível, ele é sempre fiel. Mas você não sabe como vai fazer. Ou como vai acontecer. Ou como isso vai se realizar. Mas baseado na fidelidade dele, meu irmão, você pode confiar que ele ser imprevisível não é problema algum. Porque ele vai agir. Eu lembrei agora, irmãos, do nada, de uma das autoras que a minha esposa e as demais irmãs usam no curso de mulheres aqui na igreja. Me esqueci qual o nome delas, são tantas irmãs abençoadas, mas tem uma que serviu a Deus a vida inteira. E agora, com 50 e tantos anos de idade, foi quem? É a Demos, né? Qual é o primeiro nome dela mesmo? Nancy, é. A Leila me contou a história dela, a gente assistiu os vídeos. Bonito, né? O editor dela editava os livros dela para publicar. Ficou viúvo. Passado um tempo, né? 1 ano, 2 anos, não sei. E a forma como ela coloca, meus irmãos, é que aquilo, já há muito tempo, não era algo que dominava o seu coração, nem que ela ficava todo dia chorando em lágrimas. E Deus agiu de uma maneira criativa. Trazendo para ela, para a vida dela, uma pessoa que já era um bom amigo, um amigo querido, e que agora, por situações que também Deus estava no controle, o falecimento da sua esposa, estava solteiro novamente. Está com o meu ponto aqui, meus irmãos? Nós temos um grave problema com calendário, relógio. Temos um sério problema quando o nosso não bate com o de Deus. Se você perguntar para mim se há 15 anos atrás, quase, né? Eu achava que nós hoje ainda estaríamos num lugar alugado. Eu dizia, não, 15 anos, não. 15 anos, a gente vai estar na nossa catedral já, tudo certinho. Isso que eu achava. Provavelmente os irmãos da época também. Da mesma maneira, meus irmãos, cada circunstância na nossa vida, Deus está no controle, fielmente cuidando, mas vai agir como e quando o caráter imprevisível dele determinar que é hora de agir e fazer alguma coisa. Amém? A questão é nós confiarmos. Para terminar, o contraste entre a vida material sob o controle de Deus e sobre o meu controle. Sob o meu controle, a sociedade diz: o que eu possuo é só meu. É só eu que controlo, né? Só eu controlo o meu destino. Só eu determino. O mais engraçado é que essa mesma sociedade vai dizer: se Deus quiser,
querendo Deus, né? Vai dar tudo certo. E essas frasezinhas aí, que na prática são vazias. Porque quando Deus está no controle de verdade, irmãos, as Escrituras dizem, o que eu possuo é de Deus. Ele é o Deus soberano que tem tudo sob controle e tudo provê para a minha vida. São perspectivas, irmãos, muito diferentes. São estilos de vida muito diferentes. E que nós precisamos, como filhos de Deus, tomar decisões diárias. Às vezes mais do que diárias, de instante a instante, sobre como vamos viver, de uma maneira ou de outra. Se nós vamos confiar ou não. Se vamos depender ou não. Isso vai incluir, meus irmãos, cada micro ou macro decisão na nossa vida. O que eu vou trabalhar? Em que cidade vou viver? Essa semana um colega de internet também estava relatando que 3 meses depois que foi assaltado, levaram o celular dele e levaram o celular dele de novo. E eu mencionei para ele, mora lá na minha cidade, né? Eu mencionei para ele que eu não consigo entender, às vezes, a insistência das pessoas em viver em cidades com alto grau de criminalidade e se sujeitar a essa situação vez após vez. A gente também tem o nosso celular roubado aqui em Boa Vista. Mas não tem nem como comparar com Rio, São Paulo, Recife, Belo Horizonte, né? Mas eu fiz uma ressalva no meu comentário para ele. Desde que seja a vontade de Deus, claro. Essa vontade de Deus é para você continuar morando lá na Barra Pesada, no Rio de Janeiro, e tendo seu celular furtado de 3 meses. Amém. Né? Fazer o quê? Mas, quantas vezes, irmãos, nós tomamos tais decisões baseado apenas no nosso desejo? Baseado na nossa vontade. Você que é adolescente, universitário, que já respondeu aquela pergunta, o que você vai ser quando crescer, umas 300 vezes, e provavelmente já passou da etapa de dizer, eu vou ser jogador de futebol, você modelo, você astronauta, você bombeiro, sabe? Até que bombeiro está mais dentro do possibilidade, mas astronauta, modelo, jogador de futebol, uma pequeníssima minoria e provavelmente você não está nela. Ou então você é cantor de MPB, sei lá, de rock. Se você já passou dessa fase de fantasia, eu espero que você já tenha entrado na fase de real oração. O que você vai ser quando crescer, meu irmão, está intimamente ligado com o propósito de Deus para a sua vida. Nem todo mundo vai ser missionário. Nem todo mundo vai trabalhar com um povo não alcançado, apesar que não há desemprego na obra de Deus, não há desemprego no campo missionário, tem emprego para todo mundo. Você nunca vai chegar na porta, entre aspas, do campo missionário e dizer assim, não há vagas. Pastor, nós temos 10 missionários aqui, não precisa mais não, está tudo suprido. Não, muito pelo contrário. Há dezenas de milhares de povos não alcançados. Ainda assim, nem todo mundo vai para o campo missionário, nem todo mundo vai para o ministério pastoral. E aí você precisa servir a Deus dentro da sua profissão. Ela é a que Deus tem determinado para a sua vida. Irmãos, ter a nossa vida sob o controle de Deus é muito, muito mais do que apenas você ser dizimista. Isso é ridículo se preocupar com isso. Isso é a coisa mais fácil do mundo. O mais difícil é nós colocarmos debaixo da soberania, do controle
da provisão de Deus o resto todo da nossa vida. E eu espero, sinceramente, que, inclusive através dos devocionais que nós estamos fazendo agora, da nossa apostila, você esteja sendo desafiado a rever. Eu sei disso porque eu estou. Conversava com a minha esposa ontem à noite, a gente precisa sentar e ajustar algumas coisas. Talvez alguns de nós tenham que sentar e ajustar muitas coisas. O que não podemos, meus irmãos, é em um assunto tão prático, que talvez você esperava aqui que a gente ia dar uma aula de economia. Eu não sou economista, nem filho de economista. Talvez você achava que você ia dar uma aula de orçamento doméstico. Irmãos, essas coisas são às vezes tão mais fáceis de encontrar que não precisa nem ser no meio evangélico. Tem um camarada que tem um blog que ele dá um monte de conselhos sobre como você controlar o seu contra-cheque, organizar. Tem várias coisas na internet para isso. Mas não adianta que você não vai conseguir aplicar aquilo se a sua forma de enxergar seu salário, seus bens, suas posses, seu tempo, sua própria vida não mudar. E é isso que nós temos tentado focar nessas semanas. Mudar a forma de nós enxergarmos. Pastor, mas e quem não conhece Jesus, que acessa esses blogs e conserta a vida? Porque provavelmente, irmãos, existem outras motivações não espirituais que ajudam as pessoas também. Tem gente que tem verdadeiro pavor de ter o seu nome no Serasa. Então, como ele é movido por uma serasofobia, ele luta para poder ter a vida controladinha, né? O que eu não vou discutir é bom. Mas a nossa motivação, irmãos, tem que ser ainda superior apenas o medo de ter o nosso nome negativado. Que até porque muitos de nós nem liga para isso. Nossa motivação deve ser: eu quero glorificar o meu Deus. Eu quero servir ao meu Deus. Eu quero que aquilo que Ele tem me dado o sirva também. Eu não quero servi-lo apenas assumindo um cargo na igreja, ou mesmo até evangelizando, que é o melhor cargo que você pode ter na vida. Eu quero ir além. Eu quero servir ao meu Deus ao ponto de que no meu coração eu não tenho dividido a minha devoção, o meu cuidado, a minha preocupação com absolutamente nada mais. Porque eu tenho um Deus que é de forma previsível, fiel, e que tem me surpreendido, às vezes até de forma imprevisível, suprindo todas as nossas necessidades. Vamos orar, encerrando nossa aula de hoje, pedindo que Deus nos ajude a aplicar isso. Vamos colocar de pé. Deus querido, pela Tua palavra nós somos confrontados com uma cosmovisão humana, humanista, secular, mundana. E uma cosmovisão bíblica. Ou uma ou outra irá gerir, conduzir, determinar a forma como vivemos e a forma como lidamos com o mundo material, com nossas posses, com nossos bens, com nosso dinheiro, com nosso tempo, com tudo. Ou um ou outro. Por isso nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor nos ajude a escolher a melhor parte. A escolher da melhor maneira. Que isso se reflita, ó Pai, de forma prática no nosso orçamento. De como temos lidado com aquilo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, ó Deus, pelo Teu cuidado para conosco, pela Tua fidelidade, pelo Teu suprimento, pelo controle que o Senhor tem, a Tua soberania. Quanta tranquilidade, ó Deus, existe em tudo isso. Nos perdoa quando não temos experimentado essa tranquilidade, porque temos escolhido aquilo que não é o melhor. Abençoa, Deus, o dia que temos pela frente ainda, essa tarde de descanso. Abençoa a nossa noite.
É o que oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.